sabe as batalhas que travei e o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Os louvores que você quer ouvir tocam primeiro aqui. O pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou, Judá se levantou e o adorou. A gente toca o melhor da música evangélica. Mas eu quero treinar você, amadurecer você. E quando você estiver em frente à batalha, vai saber o que fazer. Só aqui tem louvores de todos os tempos. Me ensina, Senhor, os seus mandamentos, perdoa meus feitos que não te convém, limpa e purifica. Os melhores louvores. Sai desse quarto, aqui fora tem vida. Sai desse quarto, o céu hoje te anima. Sai desse quarto, não é o teu fim. Não me encerrou a história que eu escrevi.
Chegado no mundo gospel de primeira qualidade. Nosso Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus quem faz o sobrenatural. Simplesmente uma bênção. Esta é a sua Rádio Web, a voz dos profetas da última hora. Rádio da Igreja Missionária, Assembleia de Deus da Poderosa Mão de Cristo, Astorga, Paraná. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Glória a Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. Estamos contentes, alegres, porque esse dia fez o Senhor, por isso estamos alegres, amém? Passemos nas batalhas, passemos nas guerras, tu sobreviveu, aleluia. Tu sobreviveu ao coronavírus, agora tá vindo mais uma peste aí, amém? Deus já tinha falado comigo sobre essa peste que está para vir e está vindo também, amém? Eu tenho até uma máscara em casa que é o testemunho da visão que Deus falou comigo. Então temos passado por pandemias, ventos, tempestade. Teve um mês aí que deu mais vento e tempestade do que o ano todo, amém? Estamos de pé, por misericórdia, mas estamos de pé. E se você está aí vivo, é porque tu é um sobrevivente de uma guerra, de uma batalha. Pastor, mas a guerra está grande ainda dentro de casa, dentro da minha alma, porque a maior guerra é dentro de nós, irmão. A maior batalha é dentro de nós, a maior ferida é dentro de nós, a maior prisão é dentro de nós. Porque tem pessoas na cadeia que estão livres. A alma deles está livre. Eu vi um testemunho agora, desse tempo atrás, pastor, que falaram para os irmãos da cadeia: pede um pedido, vamos fazer 3 dias de jejum, e vamos fazer, cada um vai pedir um pedido. E todos eles quase, 20 e poucos, pediram para ser batizado no Espírito Santo. Ninguém pediu para sair de lá. Ninguém pediu para ir embora. Pediu para ser batizado no Espírito Santo. Aí perguntaram para eles: por que vocês pediram para ser batizado no Espírito Santo? Não pediram para sair da cadeia? Eles falaram assim: porque nós já somos livres. Nós já somos livres. Porque a liberdade não está numa parede, a prisão não está numa parede, a prisão está dentro do coração de cada um. A prisão maior é dentro da alma. E quando Cristo entra dentro da alma, conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa é livre, a pessoa liberta, a pessoa é livre, porque a verdade liberta a alma da pessoa, e a verdade faz a pessoa voar que nem uma águia. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui falar com alguém já, Carol. Deus te liberta, Deus te cura, Deus salva a tua alma, Deus restaura a tua família, Deus traz de novo o que o inimigo tem levado, Deus corta o laço, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Acreditar e saber que o Senhor é Deus, será exaltado sobre a terra, será exaltado sobre as nações. Esse é o nosso Deus poderoso. Então Ele quer te dar liberdade, salvação. Daqui a pouco já cumprimentamos o irmão, tá entrando muita gente conosco aí. Vai entrando, compartilhando. Só começamos, irmão. E já começamos cheio da glória de Deus, cheio de alegria do Espírito Santo, porque Ele nos ungiu com óleo de alegria. Paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Tiago, e todos os nossos irmãos radiovintes, sintonizados à frequência da Web Rádio, a voz dos profetas da última hora, aqui em Astorga, no noroeste do estado do Paraná. Muita gente pergunta, né? Onde a rádio é Astorga, noroeste do estado do Paraná. Eu saúdo você, meu amado irmão das plataformas digitais. Com a paz do Senhor Jesus, também os irmãos da rádio. Seja bem-vindo à programação, que o programa está iniciando agora. Programa Última Colheita, com a apresentação do pastor Tiago, e com a técnica aqui, a direção do pastor Carlos. Que Deus venha abençoar grandemente aí a tua vida, meu irmão. Preste atenção, hoje tem um estudo interessante, importante. Então preste atenção no estudo, que Deus vai falar com a tua vida. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você. Agora a Deus, a paz do Senhor, Carol que está conosco aqui, Olímpio Batista, paz do Senhor, pastores, amém. Olímpio está mandando a paz do Senhor para nós. Olímpio Batista é um membro aqui da Igreja Missionária, Assembleia de Deus da Poderosa Mão de Cristo, que é do Carro Preto. Eles estão aí através do Kawai assistindo a programação. Que benção. Ele e a esposa dele, a irmã Ivone Lima. Que benção, que benção. Vamos compartilhando aí, Rafael Oliveira pedindo oração. Aí a plataforma só para ouvir a programação. Está pedindo oração aqui e está com H1N1. Muita dor no corpo, dor de cabeça e febre. Meu Deus do céu, essa gripe... H1N1 no ano ali de...
eu não estou enganado, de 2004 para 2005 matou muita gente no Brasil, né? Inclusive até o Silvio Santos, né? Cresceu com essa doença. Uma doença que está extinta aí, mas ainda tem pessoas que estão contraindo ela. É uma doença perigosa. Vamos orar pela vida do irmão, né? Tu vai ser curado, em nome de Jesus. Já foi curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. A Rafaela tá pedindo aqui oração. Maria Ângela, Deus abençoe. Patrícia Cristina, Deus abençoe. A Pai do Senhor, Patrícia, Deus abençoe. Quem mais tá conosco aí? Pai do Senhor, Luciana Reis. O povo já tá entrando aí bastante, hein? Deus abençoe. Silvio, Juliana Silvio, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos lá. Aí tá glória. Bastante gente tá conosco. A Rafaela Oliveira, Deus abençoe. Irmão, vamos entrando e compartilhando. Você do CAI, vamos compartilhando, vamos falando onde que você mora, como é que é o teu nome, amém? Pra me te cumprimentar aqui e orar por você, tá bom? Tem muita gente já conosco aí, já estamos quase com 200 pessoas, então vamos compartilhar aí mais e mais e mais para chegar aí a 1000 pessoas por aí, por live, para Deus bradar e abençoar nossas vidas, nossa casa e nossa família, amém? Nesse momento já vamos de oração. Vamos de clamor já, a oração do agradecimento, já vamos agradecer a Deus. Daniel, Rodrigo, Deus abençoe a tua vida. Bom dia, paz esteja a todos, amém, Deus abençoe. Vamos neste momento agora de oração. É momento de oração. Feche teus olhos, abaixa a tua cabeça. Quando chega na hora da oração, o inimigo quer tirar você. Célia Vieira, Deus abençoe. Quer tirar você da frente do monitor aí. Pastora, nossa irmã Célia Vieira está nos ouvindo lá da cidade de Borrazópolis. Borrazópolis, lá do Vale do Ivaí. Borrazópolis, eu fiquei muito feliz de saber que tem gente tão longe ouvindo a programação. Que benção, Deus abençoe o pessoal aí dessa cidade abençoada. Que Deus abençoe a tua casa, tua família, Célia. Receba uma cura do Espírito Santo, é um milagre das mãos do Senhor. Vai ter testemunho, porque Deus é Deus de causas impossíveis. Amém? Deus vai assinar papéis, vai te dar uma vitória, Célia Vieira. Receba esta bênção da parte do Eterno e tu vai estar testemunhando o que eu estou falando aqui. Faz o propósito com Deus e cumpra Ele, que tu vai ver a bênção e a vitória. Vamos orar então, fecha teus olhos. Abaixa a tua cabeça neste momento, recebe cura da parte do Eterno. Deus está curando aqui já. O Espírito Santo tocou no meu coração para falar que está curando uma pessoa e é de problema na cabeça, dor de cabeça crônica, amém? Você está com enxaqueca, está te doendo a testa assim, ó, amém? E vai até para tua nuca. Deus está te curando agora desse problema. Receba a tua cura da parte do Eterno. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, o seu revelo já vai curando, Pai. Essa irmã, Senhor, que entrou aqui, Pai, com tanta dor no corpo, Pai, com essa doença. Senhor, Tu és o Deus da cura, Pai. Tu és o Deus que faz milagre, prodígio, maravilha. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por estar aqui vivo, acordamos, andamos, respiramos. Bom dia, amado da minha alma. Obrigado, Espírito Santo, por andar conosco, caminhar conosco. Obrigado pela tua paz, tua alegria, tua presença, tua benignidade, tua bondade, tua fidelidade, teu amor, tua fé, tua mansidão, tua temperança, teu domínio próprio que o Senhor nos deu. Obrigado pelos dons do Espírito, o dom da palavra, da ciência da palavra, o dom da cura, o dom da operação de maravilha, o dom da língua, da interpretação de língua, Senhor, o dom de discernimento de Espírito, o dom da fé. Obrigado, Espírito Santo, o dom de operação de maravilha. Obrigado pelos dons do Espírito, pelos frutos do Espírito. Obrigado, Espírito Santo, por conselheiro, o Espírito Santo conselheiro. Seja bem-vindo, conselheiro. Seja bem-vindo, consolador. Seja bem-vindo, advogado. Seja bem-vindo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seja bem-vindo, amado da minha alma. Obrigado por todos os tributos, por toda a bondade, por toda a fidelidade que o Senhor tem, que o Senhor nos deu, todos os frutos e todos os dons que o Senhor nos deu. Obrigado por esta rádio, Senhor. Obrigado por tanta vida que está entrando, Senhor, tanta vida que vai ser curada, liberta, salva nessas rádios, Pai. Só a eternidade, Senhor, vai nos falar, Senhor, vai nos mostrar quantas vidas foram salvas através dessa rádio. Vamos tantos testemunhos, tantos milagres, tantos prodígios, maravilha que tem acontecido, Pai. Insondáveis são teus pensamentos, insondáveis teus feitos, Papai querido. Tu é muito maravilhoso, Pai. Tu sabes que eu te amo, Pai. Apesar dos meus medos, das minhas dúvidas, apesar da minha incredulidade, apesar das minhas fraquezas, Senhor, Tu conhece todos eles. Eu não sou super-homem, eu sou falha, eu sou pecador e eu te peço perdão agora, Senhor. Ninguém aqui, Senhor, tem mais
máscara, Pai. Nós somos assim mesmo. Nós temos falha e pedimos perdão das nossas falhas. Nós temos pecado e pedimos perdão dos nossos pecados. Nós abrimos nosso coração, Pai, e pedimos perdão de todas as nossas falhas. Entramos no Santo dos Santos, Papai, para entender, compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade nesse dia, Senhor. Se o Senhor não me falar na minha boca, eu estou perdido, Senhor. Eu sou completamente, totalmente, exclusivamente Seu, e Tu sabe disso, independente, totalmente dependente Teu, Pai. Eu sou totalmente, Senhor. Eu não tenho sabedoria do homem, eu não tenho conhecimento humano. Tudo vem do Senhor, Pai. Tudo é do Senhor, Pai. Eu não fui feito por carne, nem por sangue, para a vontade da carne, nem para a vontade do sangue. Eu fui feito pela Tua vontade, a vontade do Teu Espírito. Tu me conheces, Senhor, antes que meus ossos foram informes no ventre da minha mãe, Pai. No Teu livro estava escrito todas as coisas, escrevendo dia após dia, Pai. Ó Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, por cada milagre. Obrigado por cada vida que está conosco já, Senhor. Obrigado, Senhor, pela cama que deitamos, acordamos, levantamos, caminhamos. Temos mão, tem pé, tem olho, tem boca, tem nariz, cada órgão do corpo, cada membro do corpo, cada água, cada copo de água, Pai, que nós bebemos, cada pasta de dente, escova de dente, tudo eu te agradeço. Eu te agradeço, Pai, pelo café da manhã. Eu te agradeço pela vida, Senhor, do pastor Carlos, da missionária Maria Ângela, pela vida do pastor Mike, pastor Mauro, pelos meus amigos, papai querido, pelo Cristiano, pelos meus irmãos, Pai, o pastor Diego, o pastor Maico, pela vida do Everton, pela vida da minha mãe, Pai, pela vida dos meus irmãos, Senhor, de sangue, Pai, meus irmãos também do sangue de Cristo. Eu te agradeço por todos, Pai. Eu te agradeço mesmo, do fundo do meu coração, Senhor, por toda a amizade que eu tenho, Pai. Amigos sinceros, Senhor. Amigos que não têm cera, Pai. Amigos que não são cínicos, Pai. Amigos que não são duas caras, Senhor. Obrigado pelos amigos, Senhor, porque é tão difícil ter amigos hoje em dia, Pai. É tão difícil ter amigos, Pai. E eu tenho amigos, Senhor. Obrigado por todos, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado pela roupa. Obrigado pelo sapato, pela meia. Obrigado por cada peça de roupa. Obrigado, Senhor. Obrigado por poder escutar o passarinho cantar, Senhor. Oh, coisa linda, Senhor. Agradeça a Jesus aí, igreja. Agradeça a Ele, mas agradeça muito por estar vivo. Era para te estar morto, ó. Você já era para estar no cemitério e Deus te deu vida. Tem pessoas aqui que ela está morta desde o ventre, desde o nascimento. O Senhor deu vida, livramento. Agradeça a Deus. E cai por terra toda falta de atenção, mal-estar, sentimento ruim agora. Cai por terra, Satanás, cai por terra. Tira todos os demônios, Jesus, e dá vitória. Amém, e amém, e amém. Oh, glória a Deus. Obrigado por tudo aí, os irmãos que têm orado por nós. Obrigado por cada irmão do Fê, cada irmão do Cá. Deus abençoe cada um da rádio. A minha tia já está aí comigo. Deus abençoe Marlene, Deus abençoe, está sempre conosco, é a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Peço oração, ora a Deus, deixa eu ver aqui, peço oração pelo meu pastor, o nome dele é Josias, deu ameaça de infarto, meu Deus do céu, vamos orar, irmão, vamos orar, que ele está no hospital São José, nós vamos orar em nome de Jesus. Carmen, Deus abençoe a Carmen, pastor João, os amigos nossos aí de Arapongas, Deus abençoe os irmãos de Arapongas, Deus abençoe Marlene, está pedindo oração pelo seu pastor, vamos orar, o pastor dela, mas eu creio que Deus está fazendo uma obra lá dentro, que Deus vai salvar pessoas até lá onde ele está, em nome de Jesus, vai usar ele lá, em nome de Jesus, amém? Pastor é pastor até o hospital, né? Às vezes Deus permite um infarto para o pastor para ele pregar dentro do hospital. É verdade. Porque não é o caso do pastor aí, mas tem pastor que só fica entre quatro paredes. Sim. Aí Deus permite um infarto para ele pregar no hospital. Isso aconteceu comigo. Deus faz tudo isso para colocar o cara para pregar para alguém. Às vezes não entende, Deus fala pra gente assim, vai lá no meio da rua, você não entende o que você põe no meio da rua. Mas às vezes alguém precisa receber uma palavra. Ontem nós estávamos pregando na rua e cada palavra que nós dava assim, o Tiago dava, eu dei uma palavra, mas ele que pregou mais. Cada palavra que ele dava assim, eu via que pegava alguém. Ele começou a pregar sobre Jonas do nada. E quando ele começou a pregar sobre Jonas, eu vi o povo saindo lágrima dos olhos. Estava afastado, estava fugindo que nem Jonas. Cada palavra acertava alguém, pastor. Era específico. A pessoa começou a gravar na rua, foi bem específico mesmo. Então, cada pregação que tu prega na rua, no hospital, vai pegar alguém. Alguém vai ser pego. A rede não é jogada sem que haja algum peixe. A rede de Deus é assim, sempre tem peixe. Aconteceu algo tão assim extraordinário comigo. Minha esposa
tinha um dinheiro para receber e Deus falava comigo, vai para frente da Caixa Econômica, pregar lá na frente da Caixa Econômica. Eu falava, Senhor, mas o que eu vou fazer na frente da Caixa Econômica? E eu relutei. E o dia que eu peguei, obedeci a Deus e fui, quando chegamos aqui em casa, eu e ela, tinha uma carta no portão que ela para em determinado lugar, que o dinheiro dela tinha sido liberado na Caixa Econômica. Quando tu obedece e sai de quatro paredes, Deus começa a fazer o resto para você. Tem bênçãos que estão retidas porque você se reteu. Quando você se retém para não ir onde Deus quer, para não pregar o que Deus manda, para não evangelizar como Deus deve, a bênção retém também. Então a tua bênção não é Deus que vai preparar, é você que tem que estar preparado, porque Deus já preparou tudo. Deus já tem a tua bênção lá. Você está falando aqui. Deus já tem a tua bênção lá. Só que você tem que fazer por onde? Amém? Você tem que fazer por onde? Então a tua bênção já está preparada. O vaso tem que ser aperfeiçoado para ser abençoado. Então é você que tem que se apressar. Porque Deus já tem tudo na mão. Ele só está esperando, escuta, ele já está lá, a bênção já está pronta, feita. Só falta o vaso ser aperfeiçoado para ser abençoado. Obedeça. Obedeça e as bênçãos vão começar a correr atrás de você. E elas vão te alcançar, hein? A Bíblia fala em Deuteronômio, eu vou ordenar que a bênção corra atrás de você. A obediência é a chave da tua vitória, irmão. Guiado por Deus, Elizabeth, Deus abençoe o povo que está falando que adora a tua life. Amém, Deus abençoe. Pastor, as pessoas que obedecem têm a chave da vitória em suas mãos. Sim. E é tão tremendo, pastor, que a Bíblia fala que a bênção corre atrás de você. E Jesus falou assim, buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, e o resto será acrescentado. Então quer dizer que vai ser acrescentado. Vai ser uma bênção e acrescenta outra coisa ainda. Vai ser acrescentado, é um resto. Aí vai ser acrescentado na tua vida, o resto. Então você faz o reino e o resto. Deus chama casa, carro, dinheiro, tudo o resto. O pastor me contou um o resto é forte. Dias, pastor, esses tempos atrás, eu não me esqueci. Eu falei assim, que Deus falava com ele assim, vai pregar para aquela família. A família era toda complicada. E Deus falava, vai pregar para aquela família. Vai dentro da área deles e prega para todos eles. Ele não entendia, ele ficou relutando. Eu vou lá pregar, aquele povo bebe, aquele povo faz isso, aquele povo faz aquilo. Pastor, e ele um dia não teve como ele resistir. Deus falou e ele foi. Chegou lá, pregou, a família inteira se converteu a Deus, tornaram-se todos obreiros na casa do Senhor e ajudaram o pastor. Até quando o pastor ficou naquela cidade. Então, pastor, tem propósito que Deus manda que nós temos que cumprir. Não importa a circunstância. Nós temos que cumprir a vontade de Deus para que Deus venha liberar a vitória no mundo espiritual para nossas vidas. Glória a Deus, tem que cumprir. E é difícil às vezes cumprir. Amém? Não tem facilidade nas coisas de Deus. As coisas de Deus é feito por esforço. Amém? Por isso que a Bíblia fala, nega a ti mesmo e toma tua cruz todos os dias. Então todo dia tem uma guerra, uma cruz para carregar. Todo dia. Às vezes tem uma cruz de um tamanho num dia, tem outra cruz de outro tamanho do outro dia. Amém? Cada dia tem uma cruz. Toma cada dia tua cruz e siga. Amém? Tem uma missão e a missão vai aumentando. Enquanto a missão vai aumentando, a cruz vai crescendo. A cruz vai crescendo, a cruz vai crescendo. Amém? Então tem missão que tu tem que cumprir. Para te cumprir essa missão, às vezes é a tua maior cruz, é o teu maior gigante, mas vai ser a tua maior bênção, teu maior milagre, teu maior prodígio, vai ser a tua maior façanha e vai ter um escrito, vai ter um memorial escrito de você. Pastor, parece que recebeu algo do céu aqui, uma palavra profética agora nesta manhã. É para alguém que está na live. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. Rosângela, Deus abençoe, Ana Fagundes, Joyce. Olha que Deus, muita gente aí já. Olha que Deus mandou dizer, pastor Tiago. Não desista daquela pessoa facilmente. Continue persistindo, continue orando, que Deus vai fazer a obra. Amém. Tem pessoas aqui pensando em desistir de alguém. Desistir de orar. Desistir de ajudar. E assim diz o Senhor, não desista. Continue na oração, continue buscando. Que Deus está perto de abençoar essa pessoa, tirar essa pessoa de um cativeiro horrível. E através da tua oração. Fiel. E através da tua oração. Porque tem pessoas que pensam em desistir de alguém. Olha só o que Deus está falando. Jaqueline. Pensou em desistir de alguém. Eita, assim agora. Que o Senhor não desista, porque está bem perto da vitória tua e dessa pessoa. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão falando. Eu gosto muito da tua live. Funin, né? Que diz aqui. Gosto muito da tua live. Amém. Os irmãos que estão entrando aí, falando, gosto muito da live. Deus abençoe a tua vida. Nós vamos, daqui a pouco, vamos entrar na palavra. Amém. E depois nós vamos entrar na oração de novo.
Vai ser forte. Então você tá ouvindo aí, o pastor Carlos tá falando, tem gente dizendo amém aí. Deus já tá falando forte aí, pastor. Falando forte aí. Glória a Deus. Amém? Às vezes você tá querendo largar a tua cruz, minha filha. Mas essa tua cruz no final conta uma história, irmão. Que pastor conta uma história que tinha todo mundo com uma cruz pesada nas costas. Todo mundo. Aí um cara viu que a cruz dele era muito grande. Ele começou a cortar. Josefa Santana começou a cortar a cruz. Ah, mas tá muito pesado ainda. Cortou mais um pouco, cortou mais um pouco, foi cortando. Aí chegou no final. É um abismo que tinha que passar pro outro lado. No outro lado tinha a benção dele, no outro lado tinha o milagre dele. Só que ele cortou tanto a cruz que chegou no final, ele não tinha os outros jogar a cruz e passar pro outro lado, porque a cruz era a medida certa para passar pro outro lado. A medida certa. Só que a medida dele, ele tinha cortado demais. E a cruz, que era a medida certa para passar pro outro lado, não pôde passar, porque cortou demais. Ficou no mesmo lado sempre. Então não fique sempre do mesmo lado, cortando a tua cruz. A cruz é na medida certa para passar pro outro lado. Amém? A outra face. Ô Espírito Santo, eu tô sentindo Jesus aqui. Aleluia. Continue guerreando o combate. Tu não acabou o combate ainda, não terminou a carreira ainda. Combata. Você tem que combater. Você às vezes está pagando um preço terrível porque não está combatendo. Jesus te chamou para um evangelismo. Jesus te chamou para uma guerra nas ruas. Deus chamou você para fazer a obra, mas você está retendo. Então a tua bênção também está retendo, teu milagre também está retendo, a tua misericórdia também está retendo. Muita coisa que Deus quer te dar está retendo porque você reteu. O teu ministério está retido. Você está parado. Eu sei que não é fácil, mas enfrenta o inferno quando vai para a rua. Parece que todas as flechas dadas para armar do inferno estão em cima daquele que evangeliza, daquele que faz. Mas quando ele faz também, irmãos, ele volta alegrando e sorrindo, exortando, trazendo consigo seus mórios, igual o salmista fala no Salmo 126. As últimas palavras do apóstolo Paulo, qual foram, pastor? Combati o bom combate. Combati o bom combate, ele combateu. Amém. Encerrou a carreira e guardou a fé. É forte, forte. Então não desista. O apóstolo Paulo lutou até o final. Glória a Deus. E ele pediu também, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Até o final. Foi até o Você final. viu Jesus querendo desistir da cruz? Ele teve medo, sim. Falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que toda feita não seja feita a minha vontade, mas a tua. A tua vontade. Que faça a vontade de Deus na nossa vida. E não tem um homem que mata o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Mateus 10. Mas tem uma Deus que mata o corpo e joga a alma no inferno. Então essa é a palavra. Vamos agora, neste momento de vinheta, já voltamos com a oração, com a palavra de Deus, né? Voltamos com a palavra de Deus. Coloca um louvor então, pastor. Vamos de adoração, vamos de louvor, louva junto conosco. E abra. Não terminou Atos 28 ainda, pastor. Tem que terminar hoje. Amém? Aí vai terminar hoje Atos 28. Amém? Não terminou ontem, amém, irmão? O último capítulo de Atos. Tá bom? Foi Deus do capítulo 1 até o capítulo 28. Hoje é o último capítulo. Amém? Não terminou ontem eu não consegui terminar. Foi muitas coisas aqui que Deus falou, muita coisa. Maria de Fátima Silva, Deus abençoe. Vamos lá, Joyce, como é que tu tá aí, colorado, Joyce? Vamos de louvor e já voltamos com a palavra. Quem tá ligado aqui? Sucesso não para. Prepare o seu coração porque Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus. Filho, a minha parte eu tô fazendo, mas você não vê. Filho, começa a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida.
Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer. Escute. Mas toda vez que você está chegando perto da promessa, muitos fazem isso. Você sempre volta a fazer o que fazia antes e volta pro começo e volta ao início. Filho, presta atenção, chegou a hora de tomar a decisão. Filho, não existe servidor, senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaídas. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Filho, a minha parte eu tô fazendo, mas você não vê. Não é assim? Filho, começa a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida. Recebe aí, meu irmão. Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer. Mas toda vez que você está chegando perto da promessa, você sempre volta a fazer o que fazia antes e volta pro começo e volta. Olha o que o Espírito Santo de Deus fala pra você nessa noite. Filho, presta atenção, chegou a hora de tomar a decisão. Filho, não existe servidor, senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaída. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida. Escute. Filho, presta atenção, chegou a hora de tomar a decisão. Filho, não existe servidor, senhores. Filho, chegou a sua hora de sair de cima. Quantos querem essa presença? Meu filho, fica do meu lado. Se você aceita mudo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaída. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim pra te dar a vida. Receba a vida de Jesus em nome de Jesus. Aleluia. Esta é a sua rádio web, a voz dos profetas da última hora. Rádio da Igreja Missionária, Assembleia de Deus da Poderosa Mão de Cristo, Astorga, Paraná.
Glória a Deus, amém, irmãos? Esse hino aí entrou sem querer, irmãos, amém? Por acaso. Pastor Carlos ia colocar outro hino, hein? Mas só que Deus falou muito aqui, amém? Falou muito mesmo, amém? Não tem como servir a dois senhores. Ou é Deus ou não é Deus, Rosiméria Moura. Porque às vezes tá passando muita coisa na tua vida, Luciana Barbosa. E você sai da crise, entra na crise, sai da crise, entra na crise. E você fala, por que quando eu tô pensando que eu tô curado, volta de novo? É porque você tá servindo a dois senhores. Não tem como servir a Jesus e a Mamon, é o Deus da riqueza. Tem como servir Jesus e servir Maria, João, Paulo, Pedro, Aparecida, e Tomé, e Bartolomeu, e Judas, e todos. Há um só Deus, Timóteo 2, versículo 5, e um só intercessor, um só mediador entre Deus e o homem, Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. João 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A carta de João, capítulo 2, há um só Deus e um só, na verdade dizendo, só um advogado, Jesus, amém? João 17, versículo 3, a Bíblia fala, a salvação está nisso, que crê em Deus como único Deus e Jesus Cristo, o único que foi enviado, amém? A fé não é aquilo que vimos, a fé é aquilo que cremos. Hebreus capítulo 11 fala, a fé é o fundamento da coisa que se espera, a prova das coisas que não se vê. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vivemos por fé, não vivemos por vista. João capítulo 20, Jesus falou para Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, felizes os que não vê, mais crê. Então a fé não é aquilo que vimos, a fé é aquilo que cremos. Jesus está no coração batendo todo dia. Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, entrarei com ele e comigo. Quer dizer que Jesus está do lado de dentro, não do lado de fora. Feito numa cruz, Jesus de olho verde, Jesus de olho castanho, Jesus de olho cabelo maior, cabelo menor, igual o povo faz aí para vender. Isso é sinal de comércio, de venda e troca de objetos. E Jesus já te comprou com preço de sangue, então ele habita dentro de você. Amém? Ele não aceita comércios, mas tu está servindo a dois senhores. Então por isso que tu está passando essas crises, essas guerras, tudo aí às vezes, e não tem uma paz na alma como era para ter. Por quê? Porque o cristão passa prova, mas ele tem paz na alma. Mas tem uns que não tem paz na alma. Por quê? Porque está servindo dois senhores. Então Jesus está te ensinando já aqui. Eu gosto da verdade, a verdade é essa. Nós não temos compromisso, irmãos, com falsos profetas, com falsos pastores, com falsos apóstolos, com falsos doutores, com falsos irmãos, com falsos padres, com falsos... todos são falsos mesmo. Com falsos papa, não temos não. Nós temos compromisso com a palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus fala que Jesus é o único mediador, o único caminho, a única verdade, a única vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele. As mesmas imagens estão na macumbaria, no espiritismo, está no catolicismo e está lá no cemitério. Se é para abençoar, se é para amaldiçoar. Deuteronômio 7, versículo 5, 26 fala, não coloque uma imagem esculpida para dentro da sua casa, para a sua casa não seja amaldiçoada, mas de toda detestará, de toda abominar, porque maldição temos que conhecer a verdade. E a verdade nos libertará. João 8,32 fala, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que o povo erra, por falta de conhecimento. Amém? Errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. O povo erra por ouvir um sacerdote falar, mas não ouvir a Bíblia falar. O povo erra por ouvir um sacerdote romano. Quem foi Roma? Roma que perseguiu Maria com Jesus dentro do ventre. Roma que crucificou Jesus. Roma que jogou João na ilha de Pátimo. Roma que sacrificou Pedro, matou Pedro de cabeça para baixo. Roma que arrancou a cabeça de apóstolo Paulo. Roma que decapitou, matou milhares e milhares de cristãos dentro de Coliseu. Queimou milhares e milhares de cristãos numa cruz. Mataram milhares de cristãos. Quem foi os primeiros papas? Os primeiros papas que sacrificaram milhares e milhares de pessoas, até crianças, famílias inteiras queimaram por causa que não podia ler a Bíblia, não podia estudar a Bíblia, não podia entender a Bíblia. Cada um que lia a Bíblia eles matavam, não podia citar um versículo bíblico que eles matavam. E agora vem Roma falar que era uma religião, a religião verdadeira. Vou falar a verdade, hein? Ontem eu gosto muito, eu preciso aprender sobre acerca de... O senhor estava falando de heresias, eu estava fazendo uma pesquisa. E nos Estados Unidos houve uma grande perseguição a bruxas, entre 1800 e pouco ali, houve uma perseguição muito grande a bruxas, dirigido pela Igreja Católica. Então muitas pessoas que tinham algum problema físico, ou eram pessoas quietas demais, eram consideradas bruxas. Matava, né? Queimava. Mas
eram queimadas na fogueira. Só, pastor, eu vi uma coisa lá que me deixou muito chocado. Quando alguém, a realeza, não queria ver o sofrimento daquela pessoa, ela dava um presente para aquela pessoa. Era uma bolsa de pólvora no pescoço. Meu Deus. Porque quando o fogo pegava e a pessoa começava a ser queimada, a pessoa começava a gritar. Mas quando o fogo chegava naquela bolsa de pólvora, o fogo alastrava e matava a pessoa rapidamente para evitar da pessoa sofrer. Nossa. E eu vi isso, pastor, isso me deixou estarrecido. Principalmente mulheres eram mortas na bruxaria. Então as mulheres, quando eram levadas à fogueira, as amigas da realeza davam presente. O último ali era uma bolsa cheia de pólvora. Porque quando o fogo pegava naquela bolsa de pólvora, explodia e matava a pessoa rapidamente para a pessoa não sofrer muito. E tem pessoas que estão servindo esse império sanguinário. Apocalipse 17, irmão. Se tu ler a Bíblia, continua sendo o mesmo império sanguinário. Tem uns vídeos de algumas crianças. Lê Apocalipse 17, que tu vai saber. Na internet, com o olho aqui do lado da cabeça, perto da orelha. E se fosse naquele tempo da Inquisição, matava. Seriam considerados filhos de Satã e seriam mortos. Olha como é que é o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus que serve a Cristo. Nós nunca vamos poder matar uma pessoa que está na bruxaria. Tirar a vida não. De uma pessoa. Um homem de Deus, uma mulher de Deus vai pregar para aquela pessoa, vai até apanhar da pessoa, mas vai pregar para aquela pessoa. Uma verdadeira homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus nunca vai condenar, mas vai pregar, vai mostrar o erro daquela pessoa dentro da Bíblia, como está em Apocalipse 21, versículo 8, e vai mostrar para ela a verdade, entendeu? E vai trazer ela para Cristo, não matar a pessoa, porque Cristo não mandou. Que espírito sois, ô Tiago, ou João? Que espírito vocês são? Vocês querem mandar fogo do céu? Não. Vocês agora têm um espírito diferente. Qual que é o espírito que nós temos? O espírito de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala: o espírito, você tem um fruto do espírito, que é amor, amém? Que é descanso, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Então aprender a palavra de Deus é aprender a verdade. Você quer ir para o inferno? Não, eu não quero ir para o inferno. Então sai desse lugar, sai da idolatria. Nós temos um exemplo, né? O nosso irmão presbítero José, hoje é presbítero da Igreja de Cristo, né? Esse José era um bruxo. Era macumbeiro dos feios. Macumbeiro. A Bíblia dele era o livro de São Cipriano. Ele mesmo conta esse testemunho, e hoje é um servo do Deus Altíssimo. Tem uma paz, uma alegria que só Deus para fazer aquilo, e amém? Quem ganhou ele para Jesus foi o pastor Tiago pregando para ele. Sim. Vamos lá para a palavra de Deus agora neste momento, depois da vinheta. Já entramos na palavra de Deus em Atos 28. Já estamos falando aqui da palavra de Deus. Tudo que está aqui, que nós fala, já é da palavra. Barulho, irmãos, se os irmãos ouvirem externo, tá? É que o rapaz aqui do lado, o vizinho, está fazendo uma reforma no telhado. Se você ouvir um barulho de batida, de serrote, é ele que está trabalhando. Amém. Aqui, tá? Patrícia Vieira, Deus abençoe. Maria Ângela, tá aí o Rafael, Valquíria está conosco, Jane Santos. Tem muita gente conosco aí, pastor. Estamos recorde de audiência hoje aí. Glória a Deus. Vamos lá, vamos compartilhando, porque nós pregamos a verdade, irmão. Nós não vamos enganar ninguém aqui, não. A verdade tem que ser pregada. E é assim que é a verdade confronta, não dá conforto para te confrontar, porque a verdade mata a tua carne, dá vida ao teu espírito. Quem é amigo de verdade fala a verdade, amém? Vamos nessa, depois já vamos com a palavra, vamos de vinheta e voltamos com a palavra. A partir de agora, momento da palavra. Momento da palavra. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, amém, irmãos? Atos 28, né? Ontem nós não terminou Atos 28 e hoje nós vamos terminar, amém? Que Deus proteja, amém? Que a mão do Senhor coloque sobre nós, amém, Janes? Deus abençoe. A Karen falou: Pai do Senhor, quero fazer agradecimento hoje pela vida da pastora Ângela, pelo pastor Carlos, pessoas incríveis, abençoada, amém. Ontem ela esteve aí, né, pastor Carlos? Deus está fazendo uma visita para nós. Deus abençoe a vida da irmã Karen, esposa, toda a família aí, tá? Amém. Um filhinho lindo, Isaac, tá? O Isaac é lindo, pastor, lindo. Que esse benção. É um menino bonito. Rosimeira Moura, Deus precisa de tua direção, fala comigo, amém. Vamos lá que Deus vai falar então.
Atos 28, versículo 6 hoje, amém? Já, onde falamos acerca até o 5 e não terminamos Atos 28. Então vamos falar do 6 agora para baixo, amém? Verso 6. E eles esperavam que viesse inchar, ou cair morto, de repente, mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobreveio, mudaram de parecer, dizendo que eram um Deus. E ali aproximou daquele mesmo lugar, havia uma herdade que padecia, pertencia, melhor dizendo, ao principal da ilha, por nome Públio, a qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu que está de cama, de febre, o de desenterria, o pai de Público, e Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele. Olha o segredo da cura aqui, ó. Ele orou e depois pôs as mãos sobre o homem. Feito, pois isso, vieram também ter com ele demais da ilha, vieram todos da ilha que estava lá, que tinha enfermidade, e sarando na ilha de Malta, e foi todo sarado, e os quais nos desempenharam também com muitas honras, e havendo navegamos, provaram das coisas necessárias. 3 meses depois, partimos num navio da Alexandria, invanaram na ilha, a qual tinha por insignificapuros. Chegando a Siracura, ficamos aí 3 dias, donde indo, ponteando, viemos a Regio, e soprando um dia depois um vento sul, chegamos segundo dia a Puteoli, onde achamos alguns irmãos. Nos rogamos que 7 dias ficamos com eles, e depois dirigimos a Roma, e de lá ouvimos irmãos novas de nós. Saímos ao encontro da praça de Apio, 3 vendas, e Paulo, vendo, deu graças a Deus, tomando ânimo, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou preso os generais dos exércitos, mas Paulo lhe permitiu morar sobre si à parte, com um soldado que guardavam. Amém. Depois nós vamos indo mais para baixo, e vamos tentar terminar hoje. Irmãos, Paulo tinha chegado nessa ilha de Malta, né? E chegou nessa ilha de Malta, depois que o navio deles deu problema e quebrou tudo por causa dos ventos, da tempestade, e Paulo ganhou todos os tripulantes para Jesus. Paulo chegou lá numa ilha de Malta, e nessa ilha de Malta ele começa a pegar gravetos, José Santos, Maria Ângela, ele começa a pegar gravetos para fazer um fogo, porque estava chovendo, estava frio, e ele vai buscar graveto, porque quando está frio, está muito frio, tem que ter alguém para incendiar o lugar que está frio, amém? Então ele foi para pegar graveto para incendiar o lugar que estava frio, aleluia. Às vezes tu está num ministério muito frio, você pode incendiar aquele ministério, pegando graveto, chamando o povo para orar, chamando o povo para o jejum, chamando o povo para o monte, chamando o povo para fazer a obra, amém? Você pode incendiar aquele lugar. Às vezes o líder daquele lugar também não deixa, né, mano? Porque eu conheço líderes que não deixam nem fazer campanha na igreja, de oração, e é complicado, não deixa nem no monte, não deixa evangelizar, não deixa nada. Eu não sei o que ele está fazendo com a vida dele, mas tudo bem. A Bíblia fala que havia muitos esfriamento espiritual, mas tu pode incendiar com oração. Se ele não deixa você levar o povo para o monte, não deixa você orar junto e fazer campanha junto, então você ora, jejua sozinho para incendiar aquele lugar. Mas é bom que tivesse gravetos, né? Gravetos quer dizer união, todo mundo junto, né? Todo mundo em mesmo propósito. Como nós temos que voltar a ter o mesmo propósito, né, irmão? A mesma visão. Porque se tu pegar um graveto sozinho, tu quebra ele fácil, mas se tiver um monte, é mais difícil de quebrar. Amém? Todos juntos são mais difíceis de quebrar. Por isso que a Bíblia fala que os apóstolos é um só coração, um só alma daqueles que cria. Ninguém dizia isso é meu, isso é teu. Ninguém dizia isso, irmão. Era tudo igual. Isso aqui é teu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, é tudo meu junto. Não tinha isso é teu, não. Tudo nosso. Amém? Não tinha isso é teu, é tudo nosso. Então é uma união muito grande. Era bom que tivesse todos os gravetos tudo junto, né? Porque graveto todo mundo, Rosângela Campos, pega mais fogo. Deus não quer que nós seja um membro, irmão. Deus quer que nós seja vários membros juntos, amém? Não pode ser um dedo só, tem que ser uma mão inteira. Mas estamos assim, tem muitas igrejas que
eu tenho isso, você tem aquilo, e há uma divisão, como o casamento está sendo também, é o meu cartão, amém? Tem um marido que tem até a senha do seu celular, e a mulher tem outra senha, amém? Então tá complicado, tá entendendo? É minha conta, é tua conta, é tudo divisão, até no casamento assim, imagina dentro de igreja como é que tá então. Mas temos que pregar o evangelho assim para ensinar a verdade de Deus, que tem que ter união na família inteira. Tu vem em volta da mesa, o filho tá no banheiro, no celular, o outro tá no quarto, o outro tá nisso, outro tá aquilo, outro não tem mais nenhuma união em volta da mesa. Ninguém mais ora junto em volta da mesa, ninguém mais conversa junto, é celular daqui, celular de lá. Teve a divisão, porque a Bíblia fala que ia multiplicar a ciência, né? E os homens iam correr para um lado e para o outro. Não ia ter tempo mais para conversar entre si, tempo mais para orar junto, tempo para jejuar junto. Tu chega numa roda de cristão hoje, não vem falar de Bíblia, de nada. Um tá falando de futebol, outro tá falando disso, outro tá falando de mulher, outro tá falando disso, tá falando aquilo. Mas não tem mais a união em volta da palavra de Deus. Temos que voltar à união. Deus abençoe esse ministério sempre. Amém, José? Deus abençoe. Tem que ter união, tem que voltar a ter união, irmãos. Entre os irmãos, irmãos. Um graveto sozinho, irmão, não vai fazer um fogo. Mas vários gravetos vai fazer um fogo, amém, vai pegar fogo, vai ter sempre uma víbora se levantando, Gisele Teres, porque teve uma víbora se levantando quando Paulo foi pegar graveto. Então vai ter sempre uma víbora se levantando e tentando te parar, tentando parar a tua mão, tentando parar você de ofertar, tentando parar você de dizimar, tentando parar de você de abraçar, tentando parar de você de cuidar, tentando parar você de ter a união. Sempre vai ter uma víbora tentando parar as tuas mãos de fazer alguma coisa. Só que tudo unido, o fogo cresce e aí a víbora sempre cai no fogo e morre. Então no meio de uma união vai ter víboras, mas víboras no fogo, ela morre. Olha a revelação que Deus me trouxe. Hoje foi diferente, hoje está sendo outra revelação. Então o que acontece? Os homens, depois que a víbora mordeu Paulo e Paulo jogou ela no fogo, os homens falaram assim, ele vai morrer, ele é homicida, ele escapou do vento, agora uma cobra picou ele. Aleluia. Diogo Santos, Deus abençoe. Nós vamos olhar para esse texto, tem um ensinamento até na onde a cobra pegou a mão. Sim. Porque a mão é para quê? Para abençoar. Para abençoar. É forte? A mão para quê? Para o trabalho. Sim. Com as mãos você faz... A maioria das coisas da vida de um ser humano é feito com as mãos. Com as mãos. Então a mão tem o poder de abençoar outras pessoas. É. Então a Bíblia quis atacar Paulo aonde? Na mão. Na mão. Eita, ela quis atacar na mão porque sabia que a mão de Paulo abençoaria muitos. Porque foi na mão de Paulo que curou todo mundo aí. É forte? As mãos de Paulo, ela tentou atingir ele aonde era o instrumento que Deus iria usar. O Espírito Santo, que coisa tremenda. O instrumento que Deus iria usar. As mãos de Paulo iria curar naquela ilha. As mãos de Paulo iria com ele para Roma e ali iria curar várias pessoas. Foi as mãos de Paulo que tocaram em Eutico com o pescoço quebrado, voltou, ressuscitou. É a mão. Foi as mãos de Paulo que repreendeu aquele demônio daquela mulher que estava com o espírito de adivinho. Glória. Então ela tentou morder aonde? Aonde que seria o ponto de ligação do céu com a terra, as mãos de Paulo. A mão. Então o inimigo tenta tocar nas tuas mãos. Olha Deus falando aqui, hein? É forte, irmão. Ele tenta tocar nas mãos. Olha que interessante. Ele fincou os pregos aonde? Nas mãos de Cristo. Só que ele se deu mal. Porque quando tem uma audiência, o diabo acusador chega, porque tem um tribunal, o diabo acusador chega para acusar. E ele fala assim, pecou, o salário do pecado é a morte, e vai. Aí se levanta Cristo na direita de Deus Pai. E aí Cristo mostra as mãos. Ele morreu, mas olha aqui, ó. Ele pecou, mas olha aqui, ó. Eu tenho as marcas. Eu tenho as marcas para salvar ele. Eu tenho as marcas que eu dei a vida por ele. Eu tenho marcas. Aí Deus olha, então as marcas do meu filho, nas mãos do meu filho, que a serpente machucou, a serpente feriu, porque a Bíblia fala em Gênesis que ia ferir, que a serpente feriu, dá hoje a saída para este homem, esse homem não vai morrer. Aleluia. É forte, hein? O corpo humano. Aleluia, pastor Francisco. Espiritual, pastor. Oh, glória. Nós vamos usar no corpo humano, o corpo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para uma analogia espiritual. Os nossos pés são veículos. São. Que nos levam para fazer a obra. Sim. Nos leva até determinados lugares, né, para fazer a obra de Deus. Nossos olhos, pastor, são janelas
que Deus nos deu para nós olharmos e contemplarmos o mundo. Aleluia. O nosso nariz, pastor, é para sentirmos o olfato. A nossa boca é como um alto-falante para quando nós pregamos a palavra, as pessoas ouçam a palavra. Nós temos lábios, temos voz para anunciar as boas novas do reino do Senhor, né? Para anunciar as boas novas do reino. Aleluia. Mas a nossa mão, pastor, ela foi feita para abençoar. Aleluia. Nossa mão não foi feita para amaldiçoar ninguém não, tá? Não. Nem nossos lábios foram feitos para falar palavras de maldição. Não foi chamado para tirar. Eu tiro o teu ministério. Eu retiro o que eu te dei. Não, ninguém te deu nada. O que te deu foi o Senhor. Aleluia. Foi Deus que está no alto, Eita, que Deus. te deu tudo, que te deu a vida, que te deu um chão, que te colocou nessa posição que tu está hoje. Que você diminui e o Senhor cresça na tua vida. O homem mais usado de Deus, pastor, é aquele que reconhece que ele é servo, que ele é instrumento, que Deus é que manda em tudo, que Deus que faz a obra. Quando o homem diminui e Deus cresce, pastor, essa pessoa é sobrenatural da presença de Deus. Deus abençoe Ivane Brandão, tem muita gente conosco. Deus abençoe, Pai, Senhor, obrigado por cada batalha, porque uma batalha não tem batalha sem vitória, é verdade. Maria, Deus abençoe José, glória. Então, a víbora, ela pegou a mão de Paulo. Por quê? Porque Paulo ia colocar as mãos depois num homem chamado Públio, ia curar ele, aleluia. Depois ia curar todos da ilha. Então o diabo sabe onde atingir, irmão. Aline, o teu ponto fraco, o inimigo vai bater em cima do teu ponto fraco. Deus está falando com alguém agora. Ele vai bater onde tu tem uma fraqueza. Se é droga, ele vai te tentar através de sonho, irmão. Ele vai vir através de sonho, ele vai jogar droga no chão, vai fazer você pegar uma droga no chão do nada, você vai procurar uma coisa para encontrar um chinelo, quando vai ter uma droga lá, você pega um dinheiro, aparece, isso aquilo aparece, o inimigo vai tentar você em cima daquilo que você tinha fraqueza. Se é mulher, tu vai passar lá no celular, vai chegar no celular, tu vai passar assim no celular, assim, ó, vai aparecer mulher nua. Se é homem, tu vai passar lá, vai aparecer homem nu. Por quê? Porque é a tentação, você tá saindo do homossexualismo, vai aparecer essas tentações pra você. Você tá saindo do lesbianismo, vai aparecer tentação pra você em toda a área que você tem fraqueza. O inimigo vai tentar te acertar. Pastor, mais uma revelação do céu. Ei, Espírito Santo. Aleluia. A víbora, o texto diz que ela era muito venenosa. Muito venenosa. E ela pegou na mão de Paulo. Só que Paulo era de Deus. A Bíblia diz que não mal fez a Paulo. Pastor, mas como tem pessoas que a víbora está pegando na mão? Está pegando na mão. E o veneno da víbora está contaminando a mão. Eita Deus. Para pegar na droga. Eita Deus. Para pegar num corpo que não forte. É da esposa, do esposo. É forte, forte. A mão já está envenenada, pastor. Eita agora. No namoro tá colocando mão onde não deve. Porque aquela mão não está pertencendo ao Criador, pastor. É forte, hein? Aquela mão está tomando direções erradas, pastor. Santo. E o veneno da víbora está pegando nessa mão. Jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho, pornografia. Eita. É porque tem veneno de víbora nessa mão aí. Vai cair por terra hoje. Masturbação. Tem veneno de víbora nessa mão aí. Tá pegando aí. Essa mão tá podre, tá caindo. Ô, glória. Por quê? Porque a víbora pegou, mas o veneno ejaculou. O veneno entrou nas correntes sanguíneas dessa mão aí. O veneno do pecado, o pastor, entrou. E a pessoa não consegue resistir. Quando não quero ver mais pornografia, quando vê que tá com o celular na mão, já entrou no site. Pois dias você tua mão de escandalizar, pega e arranque. E arranque e a jogue. Teus olhos arranque. Amém? Melhor entrar no céu faltando um membro do que ser jogado no corpo inteiro no inferno. Aleluia. E eu vou falar uma coisa pra te não arrancar a tua mão e nem teu olho. Não faça isso não. Não faça isso não, amém? Mas santifica e joga fora. Nem que for jogar fora o celular. Isso. Bloqueia. Amém? Quebra, faz alguma coisa, irmão, mas não contamina a tua mente, o teu subconsciente, a tua alma, senão o teu ambiente será contaminado. Quebra essa porcaria, se isso vai ter que pecar. Se você, se você cair começar a cair em pecado, você vai levar pombagira pra dentro do teu casamento. Tem pessoas que falam, mulher me traiu e briga. Mas você levou o demônio pra ela. Porque você estava contaminado e você contaminou. Irmão, escute, quem tinha o coronavírus, pastor, se encostasse, será o que acontecia? Se contaminava. Então, quando você está na pornografia, na masturbação, você está se prostituindo, você está tendo razão, você vai levar o quê para tua esposa? Contaminação.
Por quê? Porque o demônio que tá em você vai pegar nela também, porque vai ter o sexo, e o sexo é uma aliança, ou satânica ou aliança abençoada, porque Jesus falou o Paulo falou assim, se tiver relação com uma meretriz, uma prostituta, se torna uma carne só. Mas que carne só é essa? É no mundo espiritual também. Isso é mundo espiritual, isso é demônios que entra na outra, e aí o que acontece? A tua mulher te trai. Aí tu vai, por que me traiu? Porque você traiu ela primeiro. Seus olhos só estão na pombagira. Você traiu primeiro. Seus olhos só estão nas coisas erradas, você vai levar a pombagira pra tua esposa. Eu vejo isso direto, a pessoa falando. Deus revelou ontem, Deus está falando desde ontem isso aqui. Eita, Jesus. Deus revelou pra pastora Ângela ontem que tinha uma pessoa que estava na live dela, que estava conversando com um homem que não era dela, e que era para ela parar, porque senão Deus ia colocar ele e ela na sepultura, e eu creio, irmão, dessa forma. Não cortou no assunto do pastor Thiago, Deus pode falou falar. com o senhor mesmo. Eu conheci uma mulher, hoje ela é serva de Deus, ela falou que o marido dela saía da cama, pegava o celular, ela ia sondar ele, para falar assim, ela tá me julgando, primeiro tem que sondar e pegar com os olhos, né? E ele só na pornografia. Aí isso aconteceu, ela arrumou um garotão, botou um gás nele também, o casamento acabou. Aí, começou com ele. Então, irmãos, isso aqui é muito sério que nós estamos falando aqui, irmão. É para te ajudar. Aqui não é tudo ao vivo. Aí ela me traiu, porque você falou, mas ele que foi primeiro. Não tem demagogia. É tudo ao vivo, um entra de lá, outro entra aqui, vamos falando de Jesus, vamos falando a verdade aqui que Jesus quer. Profetas da última hora é assim. É a rádio, né, irmão? Tu tá numa rádio também, que é profeta da última hora, o programa é a última colheita, tu quer o quê? Quer que pregue melzinho? Aqui é verdade. O que acontece? Tua mão tá contaminada, você tem que conseguir santificar a tua mão, consagrar a tua mão, representar a tua mão ao Senhor, a tua vida ao Senhor, teus olhos ao Senhor, tua mente ao Senhor. Amém? Porque você vai contaminar, como a missionária falou, vai contaminar. Amém? Você está contaminado, contamina o outro. Você está com coronavírus no teu corpo. Você tem que se santificar agora. Como o coronavírus sai quando a imunidade aumenta? A imunidade da fé aumentar, o mal vai sair. A imunidade da santidade aumenta, o mal vai sair. A imunidade da vida de oração aumenta, o mal vai sair. A imunidade do jejum aumenta, o mal vai sair. Então aumenta a tua vida de oração, tua vida de jejum, tua vida de Bíblia, tua vida de santificação. Consagra mais tua vida. Se você anda perada, não ande mais. Consagra tuas vestes, coloca veste de homem de Deus, veste de mulher de Deus, para não fazer outras pessoas pecar. Mariana, Deus abençoe. Então, irmão, tem que vigiar, porque senão a tua mão está contaminada. Olha Jesus falando com alguém aqui, irmão. Deus está te corrigindo, puxando a orelha porque Ele te ama. Não fique brabo, não. Pastor, um homem que anda com uma camisetinha cavada também, os músculos de fora, um shortinho grudado com a cascochona, ele não provoca lascívia só nas mulheres, provoca em homens, que tem muitos homens que estão tendidos ao homossexualismo. Tá quase o homem mais... os homens estão quase ganhando das mulheres, pastor Prado. Tá virando mais mulher do que mulher. Isso. Sangue de Jesus tem poder. Eles têm mais atração por outro homem do que a mulher pelo homem. Então, o meu companheiro, vigia a tua vida. Vigia. O corpo humano é templo do Espírito Santo. Então, tampa esse templo aí, né? Santifica. Seja um homem comportado. Mas porque se encontra os pastores estão de camisa longa, de paletó, de calça, de sapato. É porque nós aprendemos que nós temos que tampar o templo do Espírito Santo. O templo é do Espírito Santo. Você nunca vai ver o pastor Tiago de camiseta cavada na rua. Você nunca vai ver o pastor Carlos, porque nós somos separados. Nós somos separados para uma grande obra. E quem é separado para uma grande obra não pode dar escândalo com o seu corpo. Sim, e você também é separado, mulher de Deus, homem de Deus. Então, santifica a tua vida. Amém? Vamos compartilhando, irmão, porque tem que ensinar, irmão. Nós estamos num tempo de tantos falsos profetas, falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos de tudo, que não tem mais essas verdades. O povo está sem saber o que é verdade. Tem pessoa que não sabe o que é pecado. Porque ninguém explica mais, irmão. Que fonte que está sendo o teu ministério? Que fonte está sendo a tua igreja? Que não tem verdade lá, que não tem santidade. Pastor, tem gente... Você quer o dízimo do povo? É isso que você quer? Você quer só fama e seu cargo, super apóstolo? Você está sendo um palhaço, que está só fazendo o povo dar risada, às vezes, cair no chão daqui, cair no chão de lá, cair no chão, não muda ninguém. Eu não sou contra que caia, mude, caia e seja transformado. Eu sou contra que o povo caia e não muda nada.
Tu tá sendo lá um animador de plateia, não tem mudança o teu público. O povo que você tá pregando não tem mudança. Pra que você quer igreja, então? Se o teu povo vive do mesmo jeito, sai de lá com a mesma shortinho, sai de lá com a mesma camisa cavada, sai de lá com uma cara parecendo patati patatá, não tem brilho do Espírito Santo, não tem nada, não aprende nada. Que evangélico é esse? Sabe que o povo vai aprender no bar? O senhor sabe que essa rádio é mais odiada que existe. E nós somos mais odiados. Sim. Mas é melhor sermos odiados por algumas lideranças, por alguns hipócritas, por alguns fariseus, do que sermos odiados no céu. Meu Deus. Olha o que Deus está mandando dizer aqui, pastor Tiago. Aleluia. Que detestem a gente, que detestem essa estação de rádio, mas que nós sejamos reconhecidos no céu, pela verdade da palavra que nós estamos pregando. Muitos lugares não vão aceitar o senhor, porque o senhor prega sobre brinco, maquiagem, tá? Muitos lugares não vão me aceitar, porque eu prego contra o pecado. Mas, pastor, é melhor nós sermos desconhecidos na terra, mas conhecidos no céu. Aleluia. Porque o que adianta um homem ser conhecido na terra e não ter o nome escrito no livro da vida? Deus fiel. Uma multidão de almas, pastor, que aceitam a verdade, vão entrar nos acompanhando. Sim. Mas uma multidão que nos rejeita vão entrar para o inferno. Infelizmente. Infelizmente é assim. Tá rejeitando a verdade, tá rejeitando o diabo, tá rejeitando Deus, né? E tá se apegando no diabo, entendeu? Quem defende o diabo vai morar com o diabo, porque quando tu vai contra aquilo que Deus está falando contigo, você tá indo contra a palavra, tá indo contra o Espírito Santo, tá ficando do lado do diabo. Então não defenda a pombagira. Não defenda, irmãos. Amém? O Espírito Santo falou comigo aqui, pastor, que o falso, eu ia te falar isso, eu saí de casa com isso para falar, e o Espírito Santo fez entrar aqui. O falso, ele não começa sendo falso, ele não nasce falso. Ele nasce de novo sendo verdadeiro. Mas na caminhada ele começa a ser falso, porque na caminhada ele começa a querer a receber glória de homens. Pastor, durante a caminhada de um homem de Deus, ele vai aprendendo doutrina de demônios. Doutrina de demônios. E a doutrina de demônios vai entrando e arraizando. E o que era pecado para ele no passado, quando ele se converteu, não é pecado. Não é mais pecado. No tempo que ele era usado em cura e libertação, orava mais, jejuava mais, não, era pecado. Agora que ele tá frio... Quando ele se converteu, a esposa dele não podia usar essas coisas. Agora pode. Agora pode. Agora pode usar brincão. Será que tá pode certo? Usar roupinha grudadinha. Será que ele tá na Bíblia? Ir pra academia com aquelas roupas provocantes. Ele não liga mais. Não é mais pecado. Com a leg. É doutrina de demônios que foi implantada e enraizada no coração desse cara. Porque a Babilônia conseguiu entrar. Amém, irmão? O que aconteceu? A Babilônia, Maico, Deus abençoe, conseguiu entrar na igreja verdadeiramente cristã. Conseguiu. O que ele mais queria, o que mais o diabo queria era entrar com essas doutrinas de demônios. Amém? Que a Bíblia fala em Timóteo 2, versículo 9, que não pode. E na carta de Pedro, capítulo 3, fala que não pode. E Apocalipse fala que a Babilônia é assim. A Babilônia que gosta dessas coisas. Então ela tentou e não conseguia quando nossos pais lutavam contra isso, não deixou, jogou para fora. E foi o tempo do mais avivamento. Foi o tempo de mais conversão, de mais conhecimento de Bíblia, mais livro que foi escrito, mais hino que foi feito. Foi o tempo de mais poder, de parede que andava, chegava, se ouvia, era tremendo. Agora, o que acontece? Tem os mesmos ainda, tem muitos que eram da antiga, se contaminaram. E agora não tem mais nada a ver. Agora eles pegam um texto de Êxodo lá, igual desse dia, debati com um cara desse dia, na igreja, um pastor presidente, entre aspas. Depois do que eu preguei, ele pegou o microfone e foi distorcer tudo que eu preguei. Aí ele abriu Êxodo, capítulo 32, e fala assim, que o povo pegou os brincos e fez um bezerro de ouro. Não sei o que, porque o ouro foi feito por Deus e você pregou contra brinco, não sei o que. Mas o povo fez o bezerro de ouro. E Deus depois falou para eles assim que eles tinham que arrancar essas coisas dele. Olha o erro de interpretação. Eles fizeram o bezerro de ouro daquilo que estava nos brincos, nas orelhas. Então o que acontece? Eles fizeram o bezerro de ouro e Deus falou, agora não use mais isso. Sabe onde está o X? Porque isso foi feito para idolatria. Pastor, sabe onde que está o erro nesse texto aí que ele interpretou erradamente? Sim. Ele disse que o ouro foi feito por Deus, mas o brinco foi feito pelo Egito. E o brinco que foi derretido gerou o bezerro. Gerou o bezerro. Então, o brinco que... O ouro é de Deus, mas o brinco que foi feito pelo Egito o povo voltou à idolatria. Através do bezerro. Então houve um erro textual aí. Teve um erro. É que a pessoa quer refutar sem ter recurso. Aí eu falei para ele dentro da Bíblia das coisas, que Deus não quer que nós sejamos um escravo de orelha furada.
Porque todos da Bíblia que usavam essas coisas é escravo, irmão. Você não é escravo, você é livre. Amém? Você foi liberto do Egito, você foi liberto da Babilônia, da Jezabel. Você tem o brilho do Espírito Santo agora. A tua vida é diferente do mundo. Você está igual ao mundo, irmão. Não foi Deus que falou contigo no começo. Amém? Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Pastor, mas agora não tem diferença do católico e do crente, tá tudo igual. Por isso que não tem mais perseguição, por isso que não tem mais avivamento, por isso que não tem mais milagre, porque quebrar o princípio e remover o marcos antigo. Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia e não entra, e tá batendo na porta e ninguém abre para Jesus entrar, e estão fazendo um monte de culto sem Jesus dentro. Culto sem Jesus dentro. Jesus está do lado de fora falando, ó, se abrir e voltar aos princípios, eu entro e faço um milagre como era antigamente. Jesus está aqui, o povo faz. Jesus está aqui. Se Jesus estiver aí, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter salvação de alma, vai ter prodígio e maravilha, porque onde Jesus entrava, acontecia milagre. Então voltemos ao princípio, voltemos à palavra verdadeira, o evangelho verdadeiro, voltemos a andar no Espírito, viver no Espírito, para entrar no reino de Deus. Eu vi, pastor, com esses olhos aqui, eu não posso ser um servo de Deus, eu não posso falar nada que não seja o Espírito Santo me orientando. Eu vi uma certa feita 4 pessoas com uma dança de coreografia e os 2 rapazes não estavam libertos. Uma calça grudada, aparecendo, mostrando todas as partes. Meu Deus. Dentro de uma igreja e dizendo que Deus ia libertar. Aquele tempo eu ainda estava no começo da minha caminhada, mas que vontade que deu de levantar e dizer: você não é liberto, como você pode dizer que Jesus vai libertar? Eles não estavam libertos, pastor. Eles estavam entretendo o homem, mas estavam desagradando a Deus. Então eles dançando com aquelas roupas grudadas, mostrando as partes masculinas, provocando lascívia na igreja e ainda falando mole, falando afinadamente, femininamente, né? Um lado afeminado e dizendo que Jesus ia libertar. Se nem eles estão libertos, não é que eu estou julgando, não. Sim, mas a gente tem que largar a mão de ser hipócrita. Tem gente que não é liberta dizendo que Deus vai libertar. Primeiro Deus tem que libertar quem está profetizando, para depois a profecia chegar naquele que vai ser liberto. Tem muita gente que está pregando sobre libertação e não é liberto, né? Sobre missão e não faz missão. Então o que acontece? Eu estava aqui, passou Carlos falando aqui, e eu estava pensando, ó, Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é meio estreita, e tem uma cruz para carregar. Então não é fácil, irmãos. Só foi 8 no dia de Noé. Nos dias de Sodoma e Gomorra, só foi Ló e as 2 filhas dele, porque até a mulher dele ficou olhando para trás e viu uma estátua de sal. Então o caminho é estreito mesmo, tá bom? Não é muitos que vão entrar mesmo, só quem vai se enquadrar com a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem de Cristo. Então você está se enquadrando, você está aqui conosco, é porque você gosta da verdade. É difícil ouvir a verdade? É difícil. Dói. Eu nunca tinha ouvido isso, pastor, mas é que se você tirar o que Deus está falando com você, para você tirar, você vai ter mais liberdade no mundo espiritual. Tem diferença de açoite, pastor. Você vai voar. É melhor você apanhar de Deus que você apanhar do diabo. É verdade. Tem diferença nesse açoite aí. Sim. O açoite de Deus dói, mas cura. Sim. O açoite do diabo não te cura e não te leva para o inferno. Ixi, Jesus. Entendeu? Então você apanhar do diabo é bem pior. É bem pior. E tem muita gente que tá com ponto de ligação no corpo e tá apanhando direto. Tá cheio de enfermidades, dores e isso e aquilo. Ele fala, por que eu tô sempre disso, pastor? É porque tu tem pontos de ligação no teu corpo e você não sabe disso. Porque você nunca ouviu uma verdade. Aí você tá apanhando, os teus filhos não dormem à noite, você tá todo arrebentado, você tá tendo sonho e pesadelo, um monte de coisa. Você, por quê? Porque tem ponto de ligação, às vezes, no teu rosto, na tua boca, na tua orelha, ou às vezes tem ponto de ligação no teu quarto e você não tá entendendo que Deus tá mandando você tirar isso para você ser livre. E esse ponto de ligação tá te deixando doido, quase dentro de casa, teus filhos não param, um monte de coisa. Vê o que teu filho tá vendo no celular, vê o que teu filho tá assistindo, vê o que tá acontecendo. Você tá ouvindo hoje que você não ouve faz muitos anos. Eu acho que você nunca ouviu na tua vida, mas hoje você tá aprendendo. O Espírito Santo revela que teve muita gente que saiu da live. Saiu mesmo. Por causa da palavra. Mas, irmãos, a palavra de Deus, o açoite de Deus é bem melhor do que o açoite do diabo. O açoite do diabo, você vive uma vida angustiada. Eu sei o que é ser açoitado pelo diabo, viu? Sim. Eu sei, porque eu fui açoitado pelo diabo por diversos anos da minha vida, 30 anos praticamente. E hoje eu sei o que é apanhar de Deus. Apanhar de Deus é a melhor surra que existe. Aleluia. Porque a surra que Deus te dá é para te ensinar. Para te colocar no caminho certo. É para te educar, não é para te matar.
Olha, Jesus. Vamos tentar terminar então, irmão, agora, porque tá difícil aqui, amém? Paulo, ele orou e depois colocou as mãos, aleluia, o Espírito Santo leva nós para cada lugar, irmão. Colocou as mãos e curou o homem que estava enfermo. A mesma mão que o diabo quis paralisar foi a mesma mão que foi usada para cura, milagre e prodígio. Então, aonde o diabo mais tenta te tocar é onde mais Deus vai te abençoar, onde mais Deus vai te usar. Amém? Na área que mais o inimigo tenta, às vezes é no casamento, na área sentimental, problemas, essa área aí vai ser a área que mais Deus vai te usar na terra para te ajudar outras pessoas. Então, Paulo curou todos da ilha se converteram, todos foram curados através das mãos de Paulo. Às vezes não foi todos curados, porque tem muita gente que recebe cura e não se converte, amém? A pessoa que é curada de câncer, de várias enfermidades, não se converte, não sai da idolatria, das coisas erradas e vive a mesma coisa. Mas tem uns que se convertem mesmo e vêm para Cristo através da cura, através do milagre. Amém? Então tu é daquele que recebe cura e vem para Cristo, tu é daquele que recebeu vários milagres, vários livramentos e voltou para o mundo. Quem você é? Amém? E saiu bastante gente mesmo, o pastor Carlos revelou aqui, saiu bastante. Vamos lá. 3 meses depois, o apóstolo Paulo, amém, navegaram, ele saiu de lá e navegaram para outro lugar. E aí o apóstolo Paulo, no outro lugar, ele encontrou uns amigos dele, amém? E esses amigos dele deu força para Paulo, porque às vezes nós temos que ter amigo no tempo de solidão, meio de sozinho, nós temos que ter amigo para nos dar força. Não amigo igual os amigos de Jó, que colocaram o Jó lá no chão, desprezaram o Jó, falaram que o Jó estava em pecado, um monte de coisa. Mas amigo que nos ajuda, nos dá a mão no tempo de crise, amém? No tempo de desespero, no tempo de angústia, no tempo de dor, tá bom? É amigo que te dá a força e te levanta. E aí a Bíblia fala que quando chegaram em Roma, o centurião colocou Paulo num lugar à parte. Paulo pôde ficar na casa dele, pôde ficar sossegado na casa dele e recebia todos que iam até ele. Por quê? Porque Paulo, ele fez uma diferença tão grande na vida daquele centurião, que aquele centurião falou, esse homem aí pode fazer o que quiser agora, vou deixar ele aqui sozinho, ele pode pregar, fazer o que quiser, de tanto cheio do Espírito Santo que ele estava. Amém? E a Bíblia fala que quase havendo examinado, queria soltar, e não havendo quem em crime algum de morte, mas opondo o judeu. Aí Paulo começa a falar, forçou a pegar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por essa causa vos chamei, para vos ver falar, porque pela esperança de Israel estou com estas cadeias. Paulo estava com cadeias por causa da esperança, que era Jesus, a esperança de Israel. Paulo foi preso por causa do Evangelho. Amém? Ele sofreu açoite, naufrágio, tudo por causa do amor a Cristo. Amém? Então, por amor a Cristo, você será perseguido. Por amor a Cristo, você será repudiado. Por amor a Cristo, você vai ser chamado de peste. Eu estava vendo uma aplicação tão forte que, o amor de Cristo, o apóstolo Paulo foi chamado de peste, perturbador. Amém? Por amor a alma, foi chamado de demônio. Então, e isso é muito bom. Por quê? Porque Jesus falou, em meu nome serão perseguidos. Amém? Não vão ser aplaudidos, mas perseguidos, maltratados, colocados de lado, mortos, e o povo vai falar, eu estou fazendo um favor para Deus matando vocês. Então o evangelho, irmão, não é o evangelho que está sendo pregado, né? Deus abençoe, que está sendo pregado em muitos lugares, não. O evangelho é cruz, caminho estreito, porta estreita. E tu não pode pensar assim, eu vou pregar o que o povo quer para encher a igreja. Não, tu tem que pregar o que o Espírito Santo quer, nem que fica 2 ou 3 lá, mas tu tem que sair, tu tem que falar o que Deus manda, porque tu ama a Deus e ama o próximo. E por que adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias? Que adianta ter uma igreja cheia de falta de conhecimento, o povo tudo lá, indo lá por isso somente? Não há libertação, não há transformação e também não há salvação, porque não tem santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então voltamos aos princípios, agora para encerrar, porque já está indo, né? Então eles disseram, nós nem recebemos de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anuncie e disser de ti mal algum. Não, entretanto, bem quisemos ouvir de ti o que sentes, porque quanto esta seita, notório que é em toda parte falada contra ela. Olha só, irmão, toda parte é falado contra ela, toda parte é falado contra essa seita, o apóstolo Paulo falou. O povo estava falando do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo está uma seita. Amém? Amanhã nós vamos trazer sobre seitas, heresias aqui, eu vou te explicar sobre seita, o que é seita, amém? Então, o cristianismo estava sendo chamado de seita naquela época. Por quê? Porque saiu num grupo maior dos judeus,
Amém? E todos que saíam de um grupo maior é considerado seita, tá bom? Por isso que muitos chamam os protestantes de seita, porque saiu de um grupo maior do catolicismo, tá bom? Mas não são seitas, irmãos. Eles só leram a Bíblia, estudaram a Bíblia e viram que estava errado. Que Deus nunca mandou fazer, Jesus nunca mandou fazer imagens, nunca mandou se prostrar diante de imagens, nunca mandou fazer imagem nem de Maria, nem de Paulo, nem de Pedro, nunca Maria mandou, nem Paulo, Pedro, ninguém mandou. Foi feito para vender, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, aquilo outro. Então a seita, às vezes não é seita, tá bom? Mas eu vou explicar o que é declarado uma seita. Amanhã nós vamos ensinar isso. E o povo falava que era seita o que o apóstolo Paulo estava pregando. Só que o apóstolo Paulo começou a explicar. E o apóstolo Paulo deu uma explicação para aqueles judeus, irmão, desde de manhã até a tarde. Só que os judeus não quiseram, ficar contra, e o apóstolo Paulo falou isso: porquanto o coração deste povo está endurecido. O apóstolo Paulo citou Isaías: porquanto o coração desse povo está endurecido, olha, endurecido, e os ouvido pensamento fecharam, e os pensamentos da mente fecharam os seus olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e Deus cure. Seja, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada ao gentio, e eles ouvirão. Amém? E havendo eles dito isso, partiram os judeus, tendo entre eles grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinha vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo, ele estava aprisionado, mas só que ele conseguiu alugar uma casa, irmão. Por que conseguiu? Porque Deus era com ele onde ele passava. O centurião falou: esse centurião é aquele que tinha 100 soldados ao seu comando, 100 soldados de Roma. O Paulo estava tão cheio do Espírito Santo que até o centurião se converteu todo mundo do barco, se converteu todo mundo da ilha, e fala assim: ó, dá uma casa para alugada para ele e deixa ele fazer o que ele quiser, porque nós estamos vendo que esse homem não oferece perigo nenhum. Ele estava preso por causa de inveja. Ele estava preso por causa de inveja. Amém? Mas ele estava no propósito certo de Deus. É o propósito de Deus. Tudo que tu passa é o propósito de Deus. Aonde tu vai é um propósito de Deus. Tu anda nas ruas, tu anda cheio do Espírito Santo, e tu tem que saber que tu tá naquela rua por causa do propósito de Deus. Tu entrou numa casa, você tá nessa casa por causa do propósito de Deus. Você tá indo no mercado, alguma coisa tem para acontecer no mercado, você tá lá porque você é uma arma de Deus. Você tá lá porque você é um agente de Deus. Qualquer hora você pode expulsar um demônio, você tem que estar preparado. Qualquer hora você pode pregar para alguém, evangelizar alguém. Você tem que estar sempre armado até os dentes, com a oração, com o jejum, com a Bíblia na mão, cheio do Espírito Santo, porque você está debaixo do propósito de Deus, você é agente de Deus, soldado de Deus, e você tem que estar preparado para uma guerra a qualquer momento, igreja. Aleluia! Os Estados Unidos está sempre preparado para uma guerra a qualquer momento. Todos os países, até o Brasil aqui, que é muito difícil ter uma guerra, ele está preparado a qualquer momento. Então por que tu, mulher de Deus, homem de Deus, não está preparado a qualquer momento? Porque você não está preparado a qualquer momento. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com aquilo que Deus te deu? Os dons, os talentos que Deus te deu, o chamado seu. Você enterrou teu chamado, enterrou teu talento. Você está afastado do caminho de Deus. Volta para o caminho do Senhor. Deus está falando com uma mulher que entrou agora. Volta para o caminho do Senhor. Você foi por lado das coisas erradas. Você está entrando na fornicação, no sexo, no casamento, nas coisas erradas, e pecando. E Deus está falando: volta para o caminho do Senhor. Volta para o caminho do Senhor. Desenterra o teu talento, desenterra a tua chamada, desenterra o que Deus te deu. Volte a orar como orava, jejuar como jejuava, ler a Bíblia como ler a Bíblia. Seja cheio do Espírito Santo como você era antes. Oh, meu Deus do céu. Você vai ser liberto hoje. Você vai ser liberto hoje. Mas você tem que ter uma decisão. O maior inimigo do homem não é as drogas, a bebida, não. O maior inimigo do homem é a falta de decisão. A decisão gera libertação. Decisão hoje. Você é um agente de Deus onde você estiver. Levanta, afia a espada, dá a volta por cima, sacode a poeira, não desiste não. Jesus está chegando na tua casa, Jesus está chegando na tua vida, Jesus quer te abençoar, quer te livrar. Jesus te ensinou muito hoje aqui. Puxou muito a tua orelha hoje aqui. Falamos até de lascívia, sensualidade, falamos de maquiar, falamos de várias coisas aqui. Porque Deus quer santificar você. Porque a espada, quanto mais afiada é, mais apta para cortar o laço do passarinheiro ela é. Nesse momento nós vamos de vinheta, já voltamos com a oração. Muitos não criam o que Paulo falou.
Fala, não deram ouvido, mas Paulo falou, tu é duro de coração, vocês são duros de coração. Isaías já falou que você é duro de coração, vocês fecharam os olhos para a verdade, vocês não querem ouvir. Então tá bom, a salvação vai para o gentil é nós aceitar a palavra. Então você tem que aceitar a palavra que Deus falou com você hoje. Você tem que aceitar a palavra. E Paulo ficou naquela casa alugada e continuar pregando, porque não há porta fechada para o homem de Deus, não há porta fechada para a mulher de Deus. Você precisa santificar a tua vida, consagrar a tua vida, voltar para Jesus, aceitar Cristo na tua vida. Chega de sofrer, de quebrar carro. Você arruma um homem aqui, quebra carro, arruma outro lá e quebra carro. Até quando você vai tentar ter a felicidade em pessoas, que a felicidade está na pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Aceite Ele e você vai ter vida e salvação para a tua alma. Só tem um caminho para ser salvo. Esse caminho é Jesus. Você quer Jesus? Então volta. Você quer Jesus? Coloca aí, eu aceito Jesus. Coloca aí, eu quero voltar para Jesus. Coloca aí, eu não estou aguentando mais, pessoal, eu quero Jesus. É agora, tem que ser agora. E Ele vai cuidar da tua alma. Vamos nesse momento de vinheta. Tem pessoas escrevendo aqui, eu vou ler o que a pessoa escreveram depois da vinheta. Nós já entramos na oração e eu li aqui o que a irmã está falando. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glória a Deus. Amém, irmão? Feche teus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, a pregação, Senhor, da santificação, é pouca gente ouve, Pai. Pouca gente quer, mas nós fizemos a nossa parte, Pai. Agora, Jesus, eu te peço ao Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia de cada vida que está aqui nessas lives. De cada vida que está nessas lives, Pai. Eu sei onde a igreja tem errado, Pai. E eu estou me esforçando, Senhor, para conseguir passar, Senhor, o conhecimento que o Senhor me deu, Pai, para ajudar o povo, Pai. Mas muita gente está sendo guiado pela Jezabel, Pai. O espírito de Jezabel não deixa as pessoas ouvir, e dá medo nas pessoas, e dá angústia nas pessoas, quando as pessoas começam a ouvir o verdadeiro evangelho, Pai. Puro, sem mácula, Pai, sem mancha, sem ruga. Nós temos que voltar, Senhor, ao primeiro amor. Nós não somos melhor que ninguém, Senhor, mas tudo que o Senhor tem dado eu tenho coragem de passar. Estou tentando, Jesus, não consigo sempre, mas com a força do Senhor eu estou conseguindo. Senhor, abençoa cada vida que está aqui nos ouvindo. Cura, liberta e salva, Pai. Eu não vou voltar atrás, Jesus, porque aquilo que eu aprendi, eu permaneço. Igual o Paulo falou para Timóteo, aquilo que tu aprendesse, permaneça. O que eu aprendi, eu estou permanecendo, Senhor. O que volta atrás, o que muda, Senhor, ele está muito errado, Senhor, porque o Senhor nunca mandou mudar. Porque o Senhor não mudou. Por que nós estamos mudando? Por que nós estamos mudando, Senhor? Oh Deus, como queremos voltar a ver milagres, prodígios, maravilha, mas com quebra de princípio, removendo marcos antigos, Pai, não tem como. E o povo não está percebendo que o Senhor não está, Pai. Eles não percebem mais. Eles ficaram tão acomodados com a vida deles, falta de obediência, falta de ouvir o Senhor, que ficaram acomodados, Pai. Mas eu entro em oração para essa mulher, Pai, que está pedindo oração aí, Senhor. Por este homem, Pai, para essas brigas dentro de casa, essas contendas dentro de casa, esse demônio, Pai, que está agindo na vida deste homem, colocando essa mulher no chão, judiando essa mulher, gritando com ela, xingando ela, agredindo ela, Pai. Eu entro em oração por esta mulher e eu repreendo esse espírito maligno de desobediência deste homem. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Tira a aflição desta mulher, Pai, que está se prostituindo, está acabando com a vida dela, com o tempo do Espírito Santo. A alma dela está gritando, Pai. Liberta essa pessoa, Pai. Liberta essa pessoa que está entrando, Pai, por lado da feitiçaria, da macumbaria, Pai. Liberta essa pessoa que está do lado da idolatria. Liberta, Jesus. Começa a curar pessoas, libertar pessoas neste momento, Pai. Todos que estão nos ouvindo, onde tiver enfermidade, começa a curar. Aonde tiver peso no corpo, sai, mal-estar, sentimento ruim, pressão, problema na pressão, problema de diabetes, colesterol alto, triglicéridos, dor na coluna, dor nas pernas, cai por terra aqui agora, Pai. Todo mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cai por terra. Coloca as mãos, Pai. Coloca as mãos, Jesus. Liberta.
cura, salva, transforma e aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos vivifica, notifica, edifica. Da tua ira, lembra da tua misericórdia, Pai. Espírito Santo, expressa melhor ao coração do teu povo, ao nosso coração, e nos dê coragem de fazer a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe Rosemary, Foitosa, Maria. Deus abençoe. Pastor. Tanin. Deus abençoe. Pode falar. Tem algo de Deus para a vida dos irmãos que estão na live. Pode falar, pastor. Quem menospreza o profeta de Deus hoje, quem desfaz de um homem de Deus hoje, amanhã vai chorar, sentindo falta. É verdade. Jesus está para arrebatar a igreja. E você que menospreza a palavra, diz o Senhor, vai sentir falta dos meus profetas, mas já vai ser tarde. Meu Deus. Tem gente, pastor, que Deus me revela aqui, que se ergueu aí, ó. Falou que nunca mais vai assistir o senhor nem a rádio. Sim. Só que assim diz o Senhor para essa pessoa: que você menospreza o profeta hoje, menospreza os servos hoje, mas amanhã você vai sentir falta. Amém. Tem lugar que tem uma igreja abençoada, todo mundo desfaz aquele lugar. Quando a igreja sai de lá, todo mundo fica: ai, vem fazer culto aqui, volta pra cá. Que nem aconteceu comigo esses dias, com uma pessoa para mim: vocês têm que voltar para Sara. Eu falei: não, Deus não mandou, nós não vamos voltar. Porque jogar o profeta para fora. Quando joga um homem de Deus, uma mulher de Deus para fora, uma igreja verdadeira que prega a verdade para fora, Deus manda nós tirar a poeira dos pés e ir embora. Amém? E aí tu não vai ter mais aquela pessoa lá para te pregar a verdade para você. Porque o ser humano é tão terrível que ele precisa de alguém para falar umas verdades, às vezes, na meio da cara. Porque às vezes eu preciso ir numa igreja, eu preciso ser confrontado. Não confortado. Eu preciso ser confrontado por causa que a gente é terrível, irmão. A gente precisa mesmo. E nós estamos no caminho de santificação, andando. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão aqui, falando aqui. Estou no WhatsApp aqui por causa de você, no app por causa de você. Deus abençoe. Deus abençoe Jaqueline. Aprendeu bastante hoje. Cada vez mais tu tirar da terra, mais o céu vai te encher. Amém? Então vai santificando, tira as coisas que estão dentro da tua casa consagrado lá, que você sabe que é consagrado, tira fora. Deus não quer você pela metade, ou tu ou tu não é. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, um abraço para todos. Viviane Ferreira, tem muita gente conosco aí, amém? Deus abençoe de verdade. Saiu alguns aqui do Fê aqui, mas quem gosta da verdade fica. Nós não vamos mudar só porque audiência ou menos audiência, ou like ou não like, ou compartilhação, não. Nós temos que começar a mesma coisa, por agradar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso propósito. Por amor a Jesus, pelo amor da verdade e as almas, nós temos que pregar. Não vamos parar, irmão. Amém? Pastor, mas eu gosto de uma mensagem mais light. Então vai ver quem que pode ver aí, pastor? Pastor David Leonardo. Vai ligar. Ele vai chamar você só de amor. Lindinho. Ai, meu Deus, só tem misericórdia. Pode ser que Deus use algumas coisas lá também. Não, sempre Deus usa. Deus usa também. Mas o nosso propósito é esse. Nosso chamado é: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele Deus fala chamou uma nós para isso. mensagem que você é a florzinha de Jesus. Não, você é. Você é a florzinha de Jesus. Mas torna para essa florzinha não virar uma erva daninha. Uma erva daninha. Sem a verdade, erva daninha vira. Amém? E erva daninha arrancada da terra. Viu? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Ficamos por aqui. Esse é o teu programa, nosso programa Última Colheita. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos contentes, alegres. Amém. A verdade ela dói, mas ela cura, ela liberta, ela salva e ela vai te libertar. Tu aceitou a verdade? Aceitei, pastor. Então vai te libertar. Jesus quer te dar um livramento de uma serpente. E essa serpente pode ser alguém. Pode ser uma pessoa que você acha que é teu amiguinho. Amém. Toma cuidado. Teu amiguinho de verdade é Deus e a tua família. Às vezes até a tua família também, às vezes é complicado. Então tem que cuidar da tua vida com Deus. Cuida da tua vida com Deus. E fique de perto de quem te fala a verdade. Fica perto de pessoas que falam a verdade, que isso não são serpentes. Individual. Amém. O marido não vai salvar a esposa vai salvar o marido. Então cuida da tua salvação. A irmã que escreveu aí: pastor, eu estou sendo muito xingada e maltratada, tal, dentro de casa. Eu entendi aí que a irmã está falando, ela está sofrendo muito. Mas deixa eu falar uma coisa para ti, filha. Aumenta o teu nível de jejum e de oração. Deus não dá o fardo maior que não possa carregar. Aumenta. Amém? Quanto mais tu aumentar, mais o altar do diabo vai cair. Aumenta o teu nível de oração e de jejum. Deus não dá o fardo maior que não possa aguentar, suportar. Vai passar esse vento e Deus vai quebrar ele. Vai quebrar, não vai quebrar, vai quebrar.
Amém? Primeiro Deus está tratando com você, trabalhando em você, tá bom? Porque às vezes Deus tem que quebrar nós, depois Deus quebra o desobediente. Então Deus usa o desobediente para quebrar nós, depois quebra o desobediente. Porque Deus está tratando com alguma coisa dentro do nosso coração. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Um abraço. Fiquemos por aqui. Acalma o teu coração, não briga, não discute. Ah, pastor, mas está me xingando. Fique de boca fechada. Ore e deixa Deus trabalhar. Amém. Jesus venceu de boca fechada, tu também vai vencer. Fiquem todos na paz. Daqui a pouquinho, o programa Momento com Deus, com a missionária Ângela Maria. E às 5 da tarde, programa Sertanejo Gospel, Louvores Raiz comigo, pastor Carlos. Você está convidado ainda a participar da programação. Fique com Deus. Até amanhã, Sérgio. Até amanhã, 11h30, até amanhã, povo abençoado. Deus abençoe quem compartilhou. Vai compartilhando aí, irmão. Que temos que aprender o que Deus está falando aqui, porque não é nós, é o Espírito Santo. Paz. Esta é a sua Rádio Web, a voz dos profetas da última hora. Rádio da Igreja Missionária, Assembleia de Deus da Poderosa Mão de Cristo, Astorga, Paraná. Você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma